Bom dia, queridos, graça e paz. Está um pouquinho alto, mas eles vão ajustar aí o volume, tá bom? É um prazer estar com os queridos. Agradeço, pastor, as palavras carinhosas. Ele não me deu trabalho, só um pouquinho, tá bom? Mas eu não vou narrar os trabalhos que ele deu aqui, não. Já superou. Por favor, abra o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu vou ler no primeiro capítulo os versículos de 15 a 18. Segunda carta de Paulo a Timóteo, versículos de 15 a 18. Como o reverendo Ronaldo falou, a gente, e eu estou falando eu e minha esposa, nós temos dedicado nos últimos anos um tempo no pastoreio de missionários. Dentro da área de missões é chamado de cuidado integral do missionário. Sim, esse nome tem surgido, graças a Deus, com mais frequência em nossas igrejas locais. De fato, o assunto começou a ser tratado de forma mais intencional, mais direta, nos Estados Unidos por volta dos anos 70, meados 70, e se ampliou nos anos 80, quando se percebeu que o número de missionários que voltavam do campo de forma precoce estava aumentando. Então, se preocupou com isso, quais os motivos, o que levava as famílias missionárias estarem voltando no primeiro ou no segundo ano. E essa análise fez surgir a preocupação e o estudo sobre a necessidade de um envolvimento mais amplo com nossos comissionados. Ali nos Estados Unidos foi publicado um livro, foi o primeiro livro sobre o tema, chamado Valioso Demais para que se Perca. É um apanhado de artigos e de estatística, o americano gosta muito de estatística, a respeito desse retorno precoce e propondo também ações das agências missionárias, principalmente, para suprir, para minorar, para diminuir esse retorno dos campos. Se nós temos estudado aqui na igreja, na primeira igreja de Casa Caiada, sobre os desafios desse novo momento, nesse desafio dessa nossa atualidade de ação missionária, pensando em evangelização, esse era um tema que não poderia ficar de fora. E louvo a Deus pela visão do pastor em poder trazer esse tema para a gente avaliar na manhã de hoje. Esse é um tema mesmo que, surgido nos Estados Unidos há cerca de 50 anos, só veio aqui para o Brasil e começou a ser trabalhada essa área nos últimos 25 anos. Estive com minha esposa trabalhando por 3 anos entre ribeirinhos, na região amazônica, depois do tempo de pastoreio lá na Igreja das Graças, saímos para esse tempo missionário. Nós éramos envolvidos com os missionários da igreja, e aqueles que a igreja recebeu em parceria, mas a experiência em campo nos foi muito importante, até determinante, para percebermos que os missionários precisam, além do seu sustento material, precisam um envolvimento mais amplo, não só da agência, creio eu, mas principalmente da igreja local. E de uma forma muito específica, a igreja enviadora, da onde sai o missionário. Essa sim, precisa ter um entendimento e montar uma estrutura de cuidado para a família que está sendo comissionada para campos, principalmente campos transculturais. O livro que o pastor Ronaldo fez referência, de fato, é um projeto para a igreja local do cuidado missionário, porque esse é meu entendimento. As agências podem montar suas equipes. Eu faço parte da agência Pioneiros aqui no Brasil e parte da equipe do cuidado dos missionários dessa agência.
Então, eu não estou descartando a importância do cuidado missionário pela agência. Eu só estou trazendo aqui a proposta dos irmãos compreenderem que o ensino das Escrituras nos levam, como igreja local, a esse tipo de caminhada. O pastor falou que eu vou tentar convencer os irmãos. Eu espero que a palavra faça isso, tá bom? Quando um pastor conhecido leu esse meu livro, ele chegou perto de mim e fez um comentário. Pela intimidade que nós tínhamos: pastor, o senhor não acha que isso é muito mimo para esses missionários? E a minha resposta foi: pastor, essa ação tem base bíblica. E aí apresentei a ele alguns textos. Meu intuito nessa manhã, mais do que tudo, queridos, é recorrer às Escrituras, para que os irmãos entendam que o envolvimento da igreja local com o missionário, o envolvimento integral, para que ele tenha todo o ambiente, toda a estrutura, todo o suporte para efetuar o ministério para o qual os chamou, como o pastor falou para as crianças, para a gente também, de forma específica, de acordo com os seus dons, passa por uma estrutura de cuidado em nossas igrejas locais. Eu vou fazer a leitura do texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, porque o apóstolo Paulo vai tratar aqui com seu filho na fé, Timóteo, um jovem pastor, a respeito de um cuidador dele, do apóstolo Paulo. Nós, às vezes, passamos a leitura das Escrituras, quando fazemos, às vezes passamos por pontos que não nos chamam a atenção. Mas a partir do momento, cerca de 15 anos atrás, quando eu e minha esposa começamos de uma forma mais intencional, trabalhar com os missionários dessa forma, alguns textos bíblicos começaram a pular aos meus olhos, e esse foi um deles. Talvez você nunca tenha ouvido falar o nome desse cuidador, mas está aqui registrado. O nome dele é Onesíforo. Quem nunca ouviu falar nele? Nunca ouviu. Então todo mundo já ouviu. Não? Quem nunca tinha ouvido o nome Onesíforo? Meio a meio. Vamos conversar um pouco sobre ele nessa manhã e depois continuar a fundamentação bíblica na escola dominical, se Deus permitir. Eu farei a leitura, por favor, acompanhem de forma silenciosa e assentados assim como os queridos estão. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou de minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, Timóteo, melhor do que eu, quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Queridos, a gente pensa no apóstolo Paulo, sempre que a gente faz a referência dele, nos vem à mente um homem forte, um plantador de igreja, um homem ousado, um homem intrépido, aquele que não via barreiras para atingir os alvos que Deus tinha colocado no seu coração, de levar os gentios às boas novas do Evangelho, de poder proclamar a glória de Deus entre as nações. E ele fazia isso, fazia porque entendia que era um chamado específico e o apelo do Senhor, o desafio do Senhor, desde o Antigo Testamento. Lemos no início do culto, nem todos tinham chegado, o Salmo 96. E a gente vê o apelo do salmista no seu cântico, dizendo: anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. O texto do Antigo Testamento está repleto de desafios e imperativos ao nosso envolvimento
não só com a evangelização local, que, como foi dito, responsabilidade nossa, mas também o é a evangelização do mundo até os confins da terra, como a gente conhece o texto da palavra do Senhor aos seus apóstolos em Atos 1:8. A verdade é que o apóstolo Paulo tinha no coração esse chamado especial e saiu para pregar nas nações na sua época. Mas vemos Paulo assim, o nosso conceito dele é de um homem intrépido, corajoso, forte, firme e sempre disposto para alcançar os alvos que Deus tinha colocado para ele. Mas deixa eu falar, ele era um sofredor. O apóstolo Paulo teve na sua caminhada missionária desafios que eram quase insuportáveis, e não sou eu quem estou dizendo. Ele próprio falou a respeito disso e às vezes não nos apercebemos. Mas, por exemplo, eu vou pegar só alguns textos, até por conta da nossa hora. Pastor, eu tenho até que horas? 40 minutos, tá bom. Eu vou terminar antes disso. 1 Coríntios, capítulo 2, por exemplo, o apóstolo Paulo está escrevendo a essa igreja, uma igreja que ele frequentou, depois de ter passado na sua segunda viagem, pelas cidades. Os irmãos lembram, ele estava evangelizando na região da Ásia, e ele tem uma visão de um varão macedônio, isso está lá em Atos capítulo 16, e ele recebe então um convite ou desafio naquela visão de passar a Macedônia e ajudar. Os irmãos lembram daquela experiência do apóstolo Paulo, e ele faz assim, ele obedece e atravessa para a região da Macedônia, pega Macedônia, Caia e Grécia e evangeliza toda aquela região. Ele passa por Filipos, onde tem um momento muito delicado na vida dele, os irmãos também vão lembrar. Ele expulsa o demônio de uma mulher que dava lucro aos seus senhores, ele é arrastado por homens que tinham lucro daquelas visões, arrastado para a praça pública, eles são julgados sem direito à defesa, são condenados e açoitados e jogados num cárcere interior ali na cidade de Filipos. É quando eles passam a noite orando e louvando ao Senhor, apesar de todo aquele problema. Eu costumo dizer, quando eu vou para esse texto, que somos muito levados pelas circunstâncias e achamos que a nossa atitude precisa refletir as circunstâncias que estão ao nosso redor. E normalmente pessoas, quando passam pela crise que Paulo e Silas passaram na cidade de Filipe, não têm nos seus lábios cânticos de adoração, nem oração de gratidão. Mas Paulo e Silas tinham. Isso impactou não somente os prisioneiros, mas o carcereiro, que veio a conhecer o Evangelho, através de Paulo e Silas. E não somente ele foi batizado, mas toda a sua casa. E Paulo saiu da cidade de Filipe, pressionado pelos magistrados e pelos principais, tendo que sair da cidade assim que saiu da prisão. E ele desce a Tessalônica, e se você ler aquele capítulo 16 de Atos, vai perceber que na cidade de Tessalônica ele também passa por perseguição. Até o hospedeiro dele, o irmão chamado Jason, que o recebeu para hospedá-lo naquela cidade, foi arrastado, pressionado e só saiu da prisão quando pagou fiança. Paulo precisou sair de Tessalônica também debaixo de pressão. Ele desceu até Atenas e daí de Atenas ele chega aos Coríntios. Mas veja como ele chega, depois de todas essas pressões. Capítulo 2 da primeira carta. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Segunda carta, ele escreve a essa mesma igreja, agora na segunda carta, capítulo 1. Veja o que ele diz a essa mesma igreja.
Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Veja que são expressões do apóstolo Paulo, que comumente temos como homem de muitas vitórias, de muita ousadia, mas muitas vezes na sua caminhada ministerial, vamos achá-lo declarando isso, falando sobre fraquezas, sobre lutas, escrevendo ainda aos Coríntios, capítulo 12, os irmãos lembram que ele pede ao Senhor para retirar dele um espinho na carne. Alguns irmãos acham que era a sogra dele, eu não acho, minha sogra foi uma bênção para mim. Mas eu creio que era uma dificuldade, uma limitação física que ele tinha, que ele sofria por conta dela, se via limitado por conta dela. E aquela limitação o colocava muito dependente de Deus e dependente daqueles que faziam parte da sua equipe. Se você ler também, só nas cartas de Paulo aos Coríntios, sem ampliar muito sua leitura, for na segunda carta, capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dar uma lista de lutas que ele teve, de naufrágio, de açoites, de apedrejamento, de momentos que ele passou em dificuldade, teve até fome. Mas ele conclui aquela lista dizendo: pesa também sobre mim a preocupação que eu tenho todos os dias com a igreja do Senhor. Então o apóstolo Paulo era um homem como qualquer um outro, e um missionário que experimentou aquilo que os missionários hoje também passam, e hoje com a amplitude da globalização que temos. A luta no campo missionário, da família missionária, é muito mais intensa do que em outras épocas na caminhada missionária histórica da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo tinha ao seu redor, e eu nem vou citar todos, porque aí eu, em vez de 40 minutos, teria que usar 40 horas para tratar de todos os cuidadores de Paulo nos lugares que ele passou enquanto missionário. Mas eu pensei Onesíforo, porque para o apóstolo Paulo, creio que ele é muito especial. Agora veja, querido, que o nome de Onesíforo, o testemunho a respeito do seu envolvimento com o missionário Paulo, está registrado na palavra. Se está registrado na palavra de Deus, é porque o Senhor queria que nós o conhecêssemos. Não somente Onesíforo, mas a sua prática. Se está aqui registrado pelo apóstolo Paulo, por divina inspiração, é porque é prática nossa também. Precisamos aprender com Onesíforo como lidar com nossos missionários. E é sobre Onesíforo que eu quero só olhar algumas características. Deixa eu iniciar com o versículo 15, só a guisa de introdução do texto que lemos, para a gente ver o momento do apóstolo Paulo quando ele escreve a esse jovem pastor Timóteo. O apóstolo Paulo já era uma pessoa de idade, ele já estava caminhando ali para o fim da carreira, tanto que ele fala a Timóteo que ele estava finalizando a carreira e agradecia a Deus por estar guardando a fé. Os irmãos lembram dessa afirmação de Paulo a Timóteo. E ele estava também preso em Roma quando escreveu a Timóteo. E nesse sentido, ele coloca no versículo 15, desabafando por seu colega e filho na fé, que era aquele jovem pastor, dizendo: Timóteo, você bem sabe o quanto eu estou me sentindo abandonado. Aqueles que me apoiavam na Ásia me deixaram. E é possível que os nomes que ele cita aqui, de Fígelo e Hermógenes, eram pessoas mais achegadas a ele, a ponto dele registrar esses nomes para Timóteo saber que esses dois que caminhavam de perto com Paulo, esses dois o abandonaram, quanto mais os outros. A verdade é que o apóstolo Paulo, como missionário idoso, se sentia
sim, não só pela sua idade, mas porque ele estava preso em Roma. Ele estava envolvido no ministério, expondo o seu nome, pregando e visitando as igrejas. Estava já há alguns anos ali em Roma, sem poder visitar os irmãos. É a ideia daqueles missionários ou pastores que são mais midiáticos, aqueles que aparecem mais em Instagram, em Facebook, que você vê publicação dele em todos os lugares. Paulo teve uma época assim, né? Não tinha Instagram ali pelas igrejas da Galácia, e Paulo não se utilizava dessa ferramenta. Eu não estou condenando quem a faz hoje, mas o que eu quero fazer a comparação é que em um momento da vida dele, Paulo estava em todos os lugares. Sobre ele era falado em todas as igrejas que haviam sido plantadas, mas agora ele estava num canto. Mas ele não se esquece de um homem chamado Onesíforo. Aliás, esse homem, Onesíforo, não se esquece do cuidado para com aquele missionário, que saindo da mídia, estando já idoso e preso, isolado ali em Roma, continua precisando da atenção e do cuidado. Onesíforo tem algumas características que eu quero listar para os irmãos nessa manhã, e eu gostaria de olhar com vocês. Voltando para o texto da segunda carta, capítulo 1, eu quero olhar o versículo 16 e tirar desse versículo 16 duas características. Ele ora, não só o apóstolo Paulo, não somente por Onesíforo, mas também pela sua casa. Que bênção ser cuidador e poder imaginar que os missionários sobre nosso cuidado lembram da gente e da nossa família em oração. Mas ele diz: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. Primeira coisa que eu percebo como característica desse cuidador, e que devemos ser também, nós precisamos ser, para com a família missionária, motivadores. O cuidador, ele é um motivador. A outra versão que eu li recentemente, a versão corrigida, traz uma outra palavra, que aqui é traduzida como motivador, ou me deu ânimo. A outra versão, a corrigida, não sei quem a tem, ele vai dizer, porque muitas vezes me recreou. Eu achei interessante essa palavra, porque jogou na minha história para o meu tempo de criança, e faz muito tempo, mas me lembrei dela. Me jogou para a época que eu estudava. E não havia toque mais esperado por mim do que o toque para o momento do recreio. Não é verdade? Eu não sei quantos passaram por ou passam por esse momento. Eu estou lembrando aqui que um domingo o pastor Vitor, lá na igreja de Boa Viagem, aliás, trago para os irmãos um abraço fraterno dos irmãos de lá, ele estava falando que quando estudava, e ele fugia da escola para gazear, ele ia para a biblioteca, aliás, para a livraria 7 de setembro, que tinha lá no centro antigamente, para ler livros. Aí na semana seguinte eu fui pregar e citei que eu também fugia da escola algumas vezes. E quando eu fugia, eu falei, eu não era acadêmico feito pastor Vitor. Eu não imagino fugir da escola para ir para uma livraria. Eu fugia era para bater bola na praia, para andar de mobilete, na época se chamava push. Eu saí escondido para esse tipo de atividade. Mas veja, aí eu falei, eu não sou acadêmico, e não sou até hoje. Eu sou mais um pastor mesmo, a academia não é o meu forte. Mas quando na infância tocava o horário do recreio, era o meu melhor momento. E aí quando eu leio isso aqui, eu imagino que o apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, quando Onesíforo chegava, parece que a campainha do recreio era tocada. Porque a presença dele ao meu lado me fazia me sentir no recreio. Ele era aquele motivador.
Ele era ferramenta, instrumento de Deus para me trazer nova energia, novas forças, um novo vigor espiritual, missionário, pessoal. Ele era esse que me colocava para cima, que me incentivava a ir um pouco mais à frente, mesmo idoso, mesmo preso. Quando ele chegava em Roma, o sinal do recreio tocava, porque Onesíforo é um motivador. Queridos, quando eu falo sobre missionários, eu costumo usar a expressão família missionária, porque a família missionária precisa de motivadores, de irmãos de nossas comunidades locais, que estejam preocupados em que eles estão bem, motivados, prontos a dar um passo a mais e mais à frente, ultrapassar as barreiras que surgem no campo ministerial. Quando uma família missionária sai da sua cidade, ela sai já cheia de desafios. A Miriam tem um capítulo nesse livro, minha esposa, que trata especificamente sobre filhos de missionários. A gente pouco ouve, e pouco se importa, e pouco se preocupa com os filhos de missionários. Mas se uma família missionária vai a campo, os filhos vão juntos. O chamado é do pai, às vezes do pai e da mãe. Mas os filhos, às vezes na primeira infância, se for ainda mais fácil, porque ainda está muito apegado aos pais, mas ele já deixa para trás sua escola, sua igreja, departamento infantil, seus amiguinhos, sua família. E a gente não se apercebe do desafio que é para uma criança sair do nosso Brasil para ir para um lugar distante, deixando isso tudo para trás. Quando é pré-adolescente ou adolescente, que os pais saem com ele, o desafio é outro e às vezes o mais profundo, porque as raízes desses adolescentes ou pré-adolescentes estão mais fincadas e para eles às vezes desmotivador, é uma luta ter que seguir os seus pais para um outro país ou para o interior do nosso Brasil. E aí precisamos de motivadores, recreadores, não somente para o pastor ou para o missionário e sua esposa, mas também para os filhos. Onesíforo era assim para Paulo, e essa era uma característica dele. Aí no versículo 16 eu acho uma segunda característica, ele não era só um motivador, um recreador, aquele que quando chegava enchia o ânimo de Paulo. Mas o versículo vai dizer também, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou de minhas algemas. Veja, mais do que um motivador, aquele homem era para Paulo cúmplice da sua caminhada ministerial. Ele estava consciente de onde Paulo estava e o que Paulo estava passando. E ele não se envergonhou desse momento difícil, como eu falei. Na época em que o apóstolo Paulo era o cara, estava nas mídias, nas igrejas que estavam sendo plantadas, muita gente, inclusive Fígelo e Hermógenes, estavam perto de Paulo. Mas depois que ele ficou preso, que ele estava lá em Roma, a cumplicidade como missionário assim é muito difícil, a não ser com entendimento bíblico, com visão de Deus e movido pelo Senhor Espírito Santo. E Onesíforo estava assim. Ele era cúmplice de Paulo, mesmo que Paulo estava em suas algemas, mesmo que Paulo estava no momento difícil do ministério dele. Ele contou com Onesíforo. E essa é uma característica, irmãos, eu estou falando como um pastor, é uma característica difícil de encontrar em algumas comunidades, em algumas igrejas locais, de a gente ver da igreja local cumplicidade com família missionária que está passando por um momento difícil. Mas se a igreja tem um entendimento de que ela é um instrumento cuidador e aí motivador, ela precisa também ser cúmplice. E a gente vê que Onesíforo era assim. Pouco importava que o apóstolo Paulo estava num momento difícil do seu ministério, preso em Roma, limitado no seu deslocamento. Ele estava ligado ao ministério de Paulo. Ele não se envergonhou de suas algemas. Deixa eu ir para a terceira característica aqui de Onesíforo, porque eu também quero ter tempo na escola dominical, senão
o pastor, na hora da escola dominical, vai falar: pastor, o senhor tem 15 minutos, aí não adianta. Eu quero continuar a posteriori. Mas uma terceira característica de Onesíforo, eu vejo no versículo 17. Ele vai dizer: antes, tendo ele, Onesíforo, chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Ele era um cuidador perseverante. Veja, se você perceber no versículo 18, dá para notar que esse homem, Onesíforo, era membro da igreja de Éfeso, onde Timóteo era pastor. E Onesíforo, para chegar em Roma, ele se deslocou mais de 2.000 quilômetros, perto de 3.000 quilômetros. É sair daqui de Recife até o quê? O Rio Grande do Sul, talvez. Eu estou ruim assim mas mais ou menos isso. Agora você lembra que na época não havia facilidade que temos hoje para se deslocar numa distância dessa. Então Onesíforo, para sair de Éfeso e chegar a Roma, ele ultrapassava muitas barreiras e levava dias, talvez semanas, para chegar até Roma. Mas isso não o impediu de sair de Éfeso, entendendo que Paulo, como missionário, ele estava precisando ser motivado, ele estava precisando de apoio, estava precisando de uma presença amiga, de uma presença fraterna. Ele se desloca de Éfeso indo até Roma. E quando chega em Roma, Roma era a capital do império. Alguns creem que Roma, nesse período apostólico, tinha uma população que ultrapassava 2 milhões de habitantes. Na cidade, você imagina, talvez Recife, morando em uma capital antiga, com pouca estrutura, aquela cidade apinhada de gente. E Onesíforo tinha uma referência, sabia que o apóstolo Paulo estava preso, então ele tinha alguns lugares onde procurar, mas o apóstolo Paulo falou que ele procurou por Paulo, incessantemente, a expressão que aparece aqui, solicitamente, até me encontrar. Perseverança. O envolvimento com o missionário precisa ter essa característica, não só na manutenção material, quando nós mandamos oferta, na nossa participação do sustento, que é muito importante para o missionário, mas não é tudo, mas também a perseverança na motivação, nos contatos, na palavra, no incentivo, na preocupação de como estão em outras áreas, porque por isso que é chamado de cuidado integral do missionário. Como está a vida espiritual dele, como é que está a sua vida física, se está bem de saúde, a sua saúde emocional. E olhe, deixa eu abrir um parênteses aqui para os irmãos. Eu não falo somente de missionários, eu estou falando de quem está na obra. Nos últimos 2 anos, eu participo de algumas listas de pastores, e nos últimos 2 anos, sem me errar, eu recebi foto e pedido de oração por cerca de 12 de pastores, família desses pastores, que se suicidaram. Queridos, esteja atento com seus pastores, cuide deles. O envolvimento na obra do Senhor é muito desgastante, é desafiador. A gente sempre imagina um pastor como aquele que supera tudo, como quase que um super crente, um super homem. Eu quero dizer, como pastor há 37 anos, eu não sou e nenhum outro pastor é. Passamos pelas mesmas lutas e por outras ainda maiores. Porque, como fala Paulo, levamos sobre nossos ombros a preocupação com a igreja do Senhor Jesus. E isso é peso em excesso para a gente. E muitas vezes nos afeta. Então, atentos com a vida dos seus pastores. Qualquer sinal de cansaço, corra. Ele está precisando de ajuda. Fiquem sempre atentos. E sejam como Onesíforos para eles também. Fechei o parênteses. O apóstolo Paulo percebeu que Onesíforo
contou na sua história de lugares que o procurou na cidade de Roma, mas ele não desistiu até encontrar Paulo e poder recreá-lo, poder animá-lo, poder cuidar dele, poder prensar feridas e dizer que ele não estava abandonado, como havia declarado para Timóteo, ou como ele se sentia no seu coração. Havia pessoas como ele, Onesíforo, interessados e envolvidos com o ministério do apóstolo Paulo. Deixa eu ir para a última característica. Eu vejo isso no versículo 18. Além de tudo, ele era um servo. Onesíforo era um servo do apóstolo Paulo. E se a gente for pensar na palavra servo, puxando etimologicamente do original, é a palavra doulos. Ele se colocava como escravo daquele missionário para servi-lo. Eu gosto muito desse versículo 18, acho tão interessante, porque Paulo vai dizer, o Senhor lhe conceda, Onesíforo, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. Agora veja essa expressão, e tu sabes, Timóteo, melhor do que eu, quantos serviço me prestou em Éfeso. Se o irmão for ao texto de Atos, vai ler, e o irmão vai lembrar agora, que Paulo enfrentou também lutas na cidade de Éfeso, quando chegou para plantar uma igreja. Havia ali aquela deusa Diana, era uma cidade muito idólatra e muito voltada a essa deusa Diana. E quando Paulo chega pregando o evangelho, o abandono da idolatria, para servir somente ao único Deus verdadeiro, ele recebeu perseguição e pressão naquela cidade também. E Onesíforo se levantou naquela cidade, despreocupado com a estrutura, despreocupado com a questão dos resultados, mas se apegou ao missionário. Aí deixa eu abrir um outro parênteses aqui, só para os irmãos entenderem qual é o foco principal do cuidado. Porque quando a gente pensa em cuidado do missionário ou cuidado de quem está na obra, pensando em pastores, esse grupo de cuidadores se desloca da nossa preocupação normal, natural, com estrutura e estratégias para se preocupar com pessoas. Porque missão não se faz somente com estratégias e com estrutura, se faz com pessoas. E às vezes a gente se esquece disso. Aliás, as pessoas é quem fazem funcionar estratégias e estruturas. E o cuidado integral do missionário, ele se desloca na sua visão para se preocupar com as pessoas que fazem missão. E o apóstolo Paulo cita que Onésimo era outra história interessante para a gente estudar, mas fica para uma próxima. Mas Onesíforo era para Paulo esse cuidador na cidade de Éfeso também, que todos se preocupavam com a situação que Paulo estava passando, mas ele se preocupou com Paulo. E eu fico imaginando, me permitam imaginar, porque Paulo fala a Timóteo, você sabe melhor do que eu, todo o serviço que ele me prestou em Éfeso. Foi daí que eu pensei a palavra servo. Eu fico imaginando quando Onesíforo tem conhecimento de que o missionário Paulo está se dirigindo para a cidade de Éfeso. E imagina o pastor Onesíforo batendo na porta de Timóteo, que era o pastor da igreja, dizendo, pastor, o missionário Paulo está chegando, já tem casa para hospedá-lo, já tem a lista, a agenda onde ele vai almoçar, onde ele vai jantar, ele vai, enfim, toda aquela preocupação de alguém que vai receber um missionário na sua cidade. Onesíforo tinha. E aí buscava Timóteo como pastor, insistindo com o pastor para viabilizar todo esse cuidado. Por isso que imagino que Paulo está dizendo a Timóteo, você sabe melhor do que eu, quanto ele me serviu enquanto eu estive em Éfeso. Veja que Onesíforo tem o seu nome e a sua prática registrado aqui na carta de Paulo. Eu imagino que esse registro nas Escrituras é para nosso desafio
E para entendermos que essa prática é uma prática necessária, inegociável, bíblica, não é nenhum mimo. Nós criamos em um século como esse, o século 21, de tantas expressões, tantas dificuldades, de uma forma muito específica, na família missionária, nós somos desafiados agora a montar em nossas igrejas, assim como nas agências, essa estrutura de apoio, de cuidado, de motivação. Uma estrutura que não visa só o sustento material, mas o ânimo para fazer a obra do Senhor. Peguei um dentre tantos outros cuidadores de Paulo. Se você olhar, por exemplo, o último capítulo da carta dele aos Romanos, vai achar outros. Ele vai citar Áquila e Priscila, e vai falar: eu louvo ao Senhor por Áquila e Priscila, que colocaram a própria cabeça em perigo por conta da minha vida. E ele fala: eu agradeço aos dois por isso, por esse cuidado, não somente eu, mas as igrejas também. Ele cita outro cuidador ali, aos Romanos, Rufo, mas eu nem vou falar sobre Rufo, nem vou citar quando eu vejo tantas irmãs sentadas aqui. Paulo vai dizer: saudai Rufo, meu amado irmão, e também a sua mãe, que também é mãe para mim. Rapaz, essa expressão de Paulo a respeito da mãe de Rufo, que nem é citado o nome dela, mas a sua prática de cuidado, de acolhimento de Paulo era tão amorosa, essa prática era tão cuidadosa que Paulo se sentia em casa cuidado pela própria mãe, a ponto de considerar aquela senhora como sua mãe ali em Roma. Isso é cuidado. Paulo chegava em Roma quando tinha que ir para lá, quando foi, ou saía para algum lugar e voltava, sabendo que ele tinha um lugar de acolhimento, que tinha uma mãe para recebê-lo, para preparar uma comida que ele gostava, para ajeitar a caminha para ele descansar. Essa senhora era uma cuidadora, fez diferença na vida de Paulo. Isso quer dizer que qualquer irmão que está sentado aqui, ou em pé, pode ser um cuidador, deve ser um cuidador, deve se disponibilizar, tendo a igreja esse envolvimento com missões para cuidar dos pastores e também daqueles que são comissionados para lugares distantes. Essa é a minha oração. E é esse o convencimento que eu oro que o Senhor faça nessa manhã, que levante nessa igreja onesíforos para cuidar daqueles que estão dedicando a vida no trabalho do Senhor, longe de casa, longe da cidade, longe da igreja, por conta de um chamado especial. Que o Senhor nos abençoe assim. Amém.